a possibilidade da vacinação dos jogadores que estão disputando a Libertadores por conta da Conmebol ter recebido uma doação para imunizar jogadores, técnicos, comissões, dirigentes dos clubes que estão disputando as competições sul-americanas. Acho que a gente pode começar por aí. O não do Inter para vacinação, e até era alvo da tua participação hoje no comentário do Agora, hein, Cristiano Oliveira? Bom dia. Saudações, bom dia, Magno, bom dia a todos. É um assunto interessante para a largada, para começar o programa, porque é um assunto que gera muito debate, gera muita repercussão, e eu acho que é um bom debate. Eu acho que tem opiniões bem respeitáveis dos dois lados. Deixa eu tirar o retorno aqui, porque tá voltando, e senão vai dar aquele sanduíche. Já solicitei pro nosso Pepão baixar um pouquinho o estúdio aqui também. Então tá. Então vamos lá. Eu acho assim, ó. Tem debate? Tem. As duas ideias são respeitáveis? São. Qual foi, de que princípio partiu o Inter? O Inter partiu do princípio que se os seus jogadores tomassem a vacina que a Conmebol está disponibilizando lá no Paraguai, o Inter estaria furando a fila. Eu entendo o argumento do Inter de não querer tirar vantagem porque são jogadores de futebol e aí tomariam vacina antes de várias outras pessoas com mais idade aqui no Brasil, mas eu não coloco esse rótulo de furar a fila, tá? Para mim não seria uma fila furada. A vacina tá lá, tá à disposição para um grupo específico de pessoas, que são os jogadores de futebol em partidas da Conmebol. Então, para mim, isso não é furar a fila, mas eu entendo o argumento do Inter. Por outro lado, eu também entendo aqueles que querem e que aceitam tomar vacina, como o Atlético Goianiense já tomou, como o Atlético Mineiro vai tomar, e já anunciou isso publicamente, porque partindo do seguinte princípio, não é ruim ser vacinado. Cristiano. Vou pegar o exemplo do River Plate hoje. O River tá com 20 e tantos casos positivos, não tem nem goleiro para colocar em campo. Tomando as vacinas, você evitaria daqui a pouco um surto no próprio clube daqui para frente, que pode acontecer. Eu não classificaria como surto o que aconteceu no Grêmio, mas não foi surto por um detalhe. O Grêmio teve ali, em questão de 10 dias, 5 ou 6 casos positivos. Começou com Paulo Miranda e teve preparador físico, aí teve mais um que eu esqueci, depois o Renato teve, depois teve 2 jogadores cortados da delegação num jogo de Libertadores, aí depois o Léo Chu teve, acho até que foi o último. Então os casos positivos eles acontecem, às vezes não é propriamente culpa de ninguém. Às vezes você nem sabe como é que tá pegando, pode pegar em casa, da família. Daqui a pouco a esposa tem um trabalho, o filho vai na escola, né, volta, carrega, conduz esse vírus de um lado para o outro, e aí você pega, mesmo tomando todos os cuidados, pega em casa. Então, tomando a vacina, você estaria evitando esse tipo de situação. Eu não acho que seja furar a fila, acho que é um debate bem interessante. Não condeno a justificativa do Inter de abrir mão nesse momento, só que se o Inter tivesse tomado a vacina, eu também não iria condenar, sinceramente, porque a vacina está lá à disposição. Teve uma negociação do governo uruguaio, as vacinas foram doadas para a Conmebol, tá lá. Eu não vejo isso como furar a fila. A Ana também já deu a sua primeira participação, por favor, Ana. Bom dia. Bom dia a todos, né? A gente também tem que levar em conta o drama pessoal, por exemplo, do Ricardinho, né? A gente fala, é uma pandemia, uma doença horrível, a gente fala que neste momento, há 2 anos, nós não acreditaríamos, né? Se alguém contasse onde nós estaríamos. A gente tem alguns membros aqui, o próprio Orestinho, né? Volta as narrações porque está imunizado, a gente tenta combater de todas as formas, mas dentro de um clube de futebol é bastante complicado, porque hoje a gente não consegue mais associar a falta de cuidados a pegar a doença. É claro que os casos vêm diminuindo, mas mesmo assim ainda é perigoso, e alguém que está nesse trânsito constante, né, para disputar as competições internacionais e continentais, está mais sujeito do que quem está, então, né, em casa, quem consegue fazer home office. Nós somos aqui exemplos e nós agradecemos
por isso, né? Porque estamos assim nos protegendo, levando em consideração a saúde, tentando entregar o melhor produto. Só que os atletas não conseguem, eles não têm essa opção. E até mesmo dentro de aeroporto, dentro de avião, por mais que todos os cuidados sejam tomados, é impossível garantir, né, a eficácia 100% desses métodos, porque tudo pode vir a acontecer. Eu saldo, né, acho interessante, e o posicionamento do Internacional, vejo, não é impossível condenar, porque sim, querendo ou não, eles têm um privilégio, eles disputam as competições em prol, porque elas não pararam, porque tem sim que se continuar, assim como todas as outras atividades, mas entendendo o futebol como algo apenas de entretenimento para a população, né, de algo que vem até, às vezes, a tirar esse peso, porque se a gente não tivesse futebol, talvez a nossa existência, acho que ainda mais com a pandemia, seria bem mais triste, mas aquela ideia de que o show precisa continuar, as instituições e as grandes, né, empresas, elas acabam colocando dinheiro, acabam passando sim na frente, eu acho que é furar a fila, sim, em prol de algo, né, de que não é essencial. Uma discussão é essencial, não é essencial, ajuda, não ajuda, é um pouco velha. A gente tem que celebrar que as pessoas estarão imunizadas, que mais pessoas estarão protegidas, mas concordo com o posicionamento do Internacional, né, de optar por não se vacinar. Cristiano Silva, que foi, dentre nós, os debatedores de hoje aqui do Ganhando, que teve, mas, não digo nem recentemente, mas acho que de todos, né? O de hoje, o que teve Covid, sentindo na pele a enfermidade, não, Cristiano Silva? Não está conosco, então, Carlos Guimarães, seu pensamento também quanto à vacinação ao nome dos jogadores, hein, Carlos? Por favor, bom dia. Oi, e aí, bom dia, tudo bem, cara? Tudo certo e tudo? Tudo bem. Tamo aí. Seguinte, a questão da vacina é uma questão também... Não tá chegando nada pra mim aqui, gente. Aqui no estúdio tá no ar. Aqui no estúdio tá no ar. Isso, tem que ajeitar o retorno do agora foi, eu acho que era só apertar o botãozinho aí, agora veio. Isso, agora eu tô chegando pra ti, né? Tá. Não, que eu tava conversando com o Magno justamente para saber se eu tava e vi que eu tava. Bom, eu acho que a questão da vacina também é uma questão ética, tá? Ela pensando pelo ponto de vista de que mais pessoas estarão, enfim, não sei se imunizadas, porque na verdade pode pegar e pode transmitir, tá? Os cuidados eles ainda são necessários. Mas vai lá, são pessoas que possuem a vacina e que não vão desenvolver sintomas graves e que precisam disso, a gente precisa disso com mais velocidade para que todo mundo tenha segurança. A gente já vê nos Estados Unidos as pessoas convivendo sem máscara. Eu acho que a máscara vai ser um objeto nosso por um tempo, sim, mas com um risco menor para que as coisas voltem a ficar próximas daquilo que a gente considerava normal. Mas também existe toda uma questão ética e coletiva nesse processo. O que é uma questão ética é entender que o processo aqui no Brasil está lento e que pessoas que, por exemplo, têm comorbidade e têm uma idade avançada, ainda que não tão avançada, mas já numa faixa onde pode desenvolver problemas, essas pessoas ainda não foram vacinadas. Se pegar uma pessoa, por exemplo, de 55 anos, essa pessoa não foi vacinada ainda, né? Até 60 anos não foram vacinados e é uma idade avançada dentro daquilo que pode se considerar com risco ou não. Eu acho que existe uma questão ética, acho que a medida do Internacional é uma medida que é muito mais um chamado ato político do que uma posição de rejeitar a vacina, tá? Eu acho que é um ato político, acho que é firmar uma convicção. É mais ou menos passar uma mensagem, passar um recado. A gente não compactua com essa medida que a Conmebol fez. Eles conseguiram vacinas, a gente poderia se beneficiar de boas, mas politicamente a gente marca uma posição. O Inter, ele estabelece politicamente enfim, nesse caso das vacinas, sim, eu vejo mais como um ato político do que simplesmente negligenciar ou rejeitar a remessa de vacinas que a Conmebol conseguiu. Eu acho que a origem do problema é muito mais na ética de, não sei se furar a fila, mas de ter vantagem em nome de algo. O algo é a competição continuar, e a Conmebol conseguiu, com uma articulação, ter essa vantagem. As vacinas foram doadas, mas obviamente que houve nesse sentido uma articulação política para essas doações. E aí, por que não há doações para outros grupos e para o grupo do futebol há essas doações? Essa é a questão principal que, no meu ponto de vista,
é fundamental no debate. Para mim, o Inter marca uma posição política, é uma posição, eu acho, bem respeitável, uma posição bem séria, e para mim há uma espécie de dilema ético, para não dizer outra coisa, lá no início, na origem de quando houve essa articulação para que a Conmebol conseguisse as vacinas. Orestes. E só para a gente também colocar, me permita, né, que dentro Ana, dessa... Ana, me permita, Ana. O Orestes, que há quanto tempo já fez a tua segunda dose, Orestes? Faz 20 dias que eu tomei a segunda dose. Perfeito, então... E é o seguinte, eu acho que o Internacional agiu de forma correta. Veja você, a direção do Internacional pensou no que está acontecendo com respeito à vacinação no Brasil. Estamos um pouco atrasados em relação a outros países, estamos um pouco atrás, então a direção pensou, nós vamos passar à frente. Eu sei, não é um fura-fura, não é um fura-fila, mas é uma medida para tranquilizar as coisas em relação a isso. Eu acho que se o Internacional se vacinasse, haveriam algumas críticas, então agiu certo a direção do Internacional. Depois que melhorar as coisas aqui no Brasil, depois que as vacinas forem todas tomadas e nós chegarmos, por exemplo, à idade dos jogadores, aí sim eu acredito que eles deveriam tomar a vacina e devem tomar. Então eu acho que agiu certo a direção do Internacional. Eu, há 20 dias, tomei a segunda dose, me sinto tranquilo, beleza, graças a Deus imunizado, mas aquele cuidado a gente vai ter, eu acredito, até o fim do ano nós ainda vamos usar a mascarinha e se não passar, vamos continuar todos mascarados. Mas acredito que agiu bem a direção do Internacional. Ana? Não, e até hoje, né, eu trouxe no Redação uma notícia que está lá em guaíba.com.br, né, da questão da importância da prevenção, independente da vacinação. Então, as pessoas, mesmo se vacinando, mesmo estando imunizadas, né, que priorizem a utilização, principalmente aqui no nosso país, porque lá nos Estados Unidos a gente tem uma constância maior, a população foi toda vacinada ao mesmo tempo, o pessoal ainda que aguarda a Coronavac, o caso dos meus pais, né, a aplicação da segunda dose, o calendário vencido há bastante tempo, e esse tempo vai se acumulando. Então, por mais que a gente tenha iniciado essa campanha de vacinação, ela ainda não tem essa constância. E sobre o que o Guimarães falava, né, o Internacional tem, por história, né, está no seu histórico tomar essas decisões que vão além do gramado, que tem essa importância também política e social. E dentro do contexto, né, do que nós vivemos, e pelo que eu exemplifiquei, a vacinação ainda é complicada aqui no nosso país, né? Eu não tenho uma projeção de quando irei me vacinar. A gente já tem até algumas pessoas, e pelo privilégio que esses jogadores de maneira individual e comissão técnica têm, num país bastante desigual, a gente coloca, né, o salário, o minuto ganhar, né, que o minuto que se ganha um jogador de salário mensal, às vezes não chega ao salário mínimo, né? Então a gente tem que fazer essa comparação com a população em geral, onde se tem esses privilégios, talvez conhecendo as outras iniciativas que alguns países fazem, talvez a iniciativa própria ou do clube em levar alguns atletas para alguma região que tem, por característica, estar fazendo essa troca. Muitos países, pensando no turismo, pensando nas suas atividades econômicas, já começam a oferecer como serviço, né, o plus do turismo, a vacinação, a imunização também, pensando num consciente global, né, do que se pode fazer para incentivar o próprio turismo, já está vacinando. Então, acho que existem outras alternativas que não essa, né, justamente de tirar de um lado, apesar de não se justificar, mas não tirou de ninguém, não tem nenhum país que perdeu, mas a gente sabe que sim, né, existem pessoas que seriam priorizadas nesse momento e acho que marcam uma posição política, que convém bastante com a história que já se escreve ainda do Internacional há bastante tempo, que teve na sua origem justamente um contramovimento, né, indo contra o status quo, assim, o que se acreditava na época. Acho que isso é importante e mantém viva a história do Internacional. Só pra gente estabelecer, assim, o Grêmio também não vai tomar vacina, tá? O Grêmio não teve... acho eu que não vi nenhuma... não vi nenhuma divulgação oficial, mas o Grêmio já informou ou agiu extraoficialmente para dizer que vai recusar, que agradece a Conmebol, mas que vai recusar nesse momento tomar as vacinas. Eu não sei exatamente como é a questão da logística. Acho que as vacinas elas estão no Paraguai, né, na sede da Conmebol. Isso, e aí os clubes que estão no Paraguai ou que vão jogar no Paraguai ou que vão fazer escala no Paraguai podem lá tomar. No Brasil, acho que só o Atlético Goianiense já tomou.
O Atlético É Mineiro pesquisar joga quantos. hoje no Paraguai. Eu não sei se o Atlético já tomou, vai tomar depois, mas o Atlético Mineiro está no Paraguai, vai jogar hoje com o Cerro Porteño e disse que tomaria também. O Grêmio não pretende tomar, vai agradecer e não vai tomar. Eu entendo e respeito os dois argumentos, né? A gente tá num momento da nossa vida, da nossa sociedade, consequentemente do futebol, né? O futebol, ele é uma metáfora da vida muitas vezes e está incluído em vários aspectos do nosso dia a dia em outras tantas vezes. Então, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e isso vale para política, vale para futebol, vale para trabalho, vale para tudo, a gente está num momento em que parece que só há dois tipos, em que só há dois lados, certo? A extrema de um lado e a extrema de outro. Entende? Sim. Então parece que ou você é totalmente favorável a uma causa e defenestra e quer matar quem pensa o contrário, ou você é totalmente favorável a outra causa e quer matar quem pensa diferente. E não é assim. Existem muitas coisas entre a direita e a esquerda, existem muitas coisas entre o Grêmio e o Inter, existem muitas coisas entre o 8 e o 80, para simplificar. Então, assim, eu não sou 100% favorável a um lado, nem ao outro, e nem por isso estou em cima do muro, pelo contrário. Fosse eu dirigente de um time disputante da Libertadores e me fosse oferecido as vacinas, eu vou tomar posição? Eu tomaria, porque o meu princípio é o seguinte: não é ruim ser vacinado. Entende? E concordo com o termo que o Guimarães usou, acho um bom termo, que foi um ato político, uma demonstração ali política do Inter. Só não concordo com o termo de furar a fila. Para mim, tá furando a fila aquele que daqui a pouco não tem uma comorbidade, mente que tem, que é para poder tomar. Ou aquele que daqui a pouco mente a idade, ou tem lá um documento falso, ou que nem tinha aquela médica lá em Belo Horizonte, acho que era, que mentia que era médica e os caras também não podiam denunciar. Isso, a enfermeira lá. Enfermeira. Ali era furar a fila, porque ali os caras estavam mentindo descaradamente, estavam ali fazendo por baixo dos panos. Para mim aquilo é furar a fila. Agora, se a vacina está à disposição na Conmebol e foi uma doação recebida legalmente através do governo uruguaio, eu não vejo como furar a fila. O que eu vejo, e aí eu vou usar o COI, o Comitê Olímpico Internacional, como exemplo, é que isso podia ser tratado de uma outra forma. Para mim, o erro está na origem. O que é que o COI está fazendo? Porque para disputar a Olimpíada, todos os atletas, todos os jornalistas, todo mundo que vai cobrir, vai participar e vai pisar no Parque Olímpico em Tóquio, tem que estar vacinado. Então, o que é que o COI fez? O COI disponibiliza as vacinas, só que não apenas para aqueles que vão pisar na Olimpíada. O COI entende que, eu não sei a proporção agora, mas cada vacina que o COI está disponibilizando para atletas, para staff, para o pessoal que vai cobrir as Olimpíadas, tem lá um número X que também são doadas para os países de origem de cada atleta, de cada membro de staff, por aí vai. Então, no caso do Brasil, vamos pegar o nosso exemplo. São dadas lá X vacinas, disponibilizadas X vacinas para atletas, staff, jornalistas ou coisa que o valha, e X mais não sei quanto para o SUS, para usar um exemplo nosso do Brasil, cada país, né, com o seu sistema de saúde. Então, se a Conmebol fizesse isso, daqui a pouco seria até mais transparente e, para voltar um termo que também foi usado, até mais ético. Do tipo assim, estamos disponibilizando as vacinas para os atletas, mas também estamos disponibilizando para o sistema de saúde de cada país. É justamente. Se isso que está sendo feito pelo COI fosse feito pela Conmebol, talvez tornasse mais transparente e deixaria claro que não é furar a fila, a vacina está ali disponibilizada. Até uma matéria de alguns dias aqui do dia 11 do site do Globo Esporte, que as vacinas em relação ao COI, as vacinas vão ser cedidas pelo Comitê Olímpico Internacional e não vão sair das doses obtidas pelo governo federal para imunizar a população. Isso aí. E para cada dose cedida para imunizar a delegação brasileira, o COI vai doar outras 2 ao SUS. Ou seja, são 1.500 doses, cerca de 1.500 doses, vamos então a 3.000 doações do COI para o SUS brasileiro.
4.500 total, né? 1.500. Isso, No fim das contas, 4.500 imunizados. Os 1.500 disponibilizados pelo COI, mais os 3.000 doados, ou seja, 4.500 pessoas imunizadas, 4.500 possibilidades a menos de alguém se contaminar com o coronavírus. Para mim, a discussão principal, Magno, é essa. Eu não condeno o que fez o Inter. Não condeno mesmo, de verdade. E também não condeno o que fez o Atlético Goianiense, que topou. Também eu não consigo condenar. Para mim, as duas decisões, elas são válidas. As duas têm ônus e têm bônus. Vamos lá, Inter, como exemplo, que é o time que é o clube que negou ontem. E se daqui a pouco tem um surto no Inter daqui para frente? É o que algumas, o que não está proibido de acontecer. Estamos mandando aqui os ouvintes participando, muita divisão e com comentários cada um, os seus argumentos, cada um tendo bons argumentos de todos os lados dessa situação. E, incrivelmente, Cristiano Oliveira, muitos concordando contigo, hein? Ah, é? Tá bem. Tem alguma coisa errada, então. Tá bem. Não, mas é porque nesse caso, como eu disse, Magno, eu tomei ali o partido. Se fosse eu dirigente, eu tomaria as vacinas. Mas eu não consigo condenar quem não toma. Eu acho que é uma decisão justa também. É válido. É válido. Não é porque discordo que acho que tem que morrer ou ser enforcado ou tem que ser preso. Não. A discordância, ela faz parte. Eu acho que tem argumentos muito sólidos dos dois lados. Eu só vejo isso. Para tirar o jogador de futebol, então, tá? Já que, né, é uma outra realidade. Mas daqui a pouco um jogador imunizado, embora aquele que esteja imune ele até possa carregar o vírus, enfim, mas, cara, um jogador imunizado, um membro, tira o termo jogador, então, é um membro de uma família brasileira que está imunizado. Eu não posso achar isso ruim. Entendo o argumento de quem quer seguir o Plano Nacional de Imunização, o PNI, acho justo, válido, de novo, acho o que fez o Inter, não condeno mesmo, de verdade. Mas eu acho que os dois lados têm argumentos bem sólidos. Alguém mais quer E tocar ainda nesse mais tema? nessa Por favor, discussão. Ana. Não, acho que também é importante, né, a gente colocar que talvez, e vejo que a minha opinião é muito contaminada por estar no lado de ter familiares que estão com vacinas atrasadas, de não saber quando irei me vacinar, não existe uma projeção, né, porque não tenho comorbidade, em alguns momentos tenho que sair para fazer as minhas coisas, mas os atletas também são obrigados, né, a disputarem essas competições, porque por mais que a gente fale, né, que o Internacional ou 2 ou 3 jogadores decidam não ir, terão prejuízos, então, querendo ou não, é da obrigação deles fazer essas viagens, né? Não tem como todo o grupo. Um time, claro, pode se negar, mas tem que contar com o respaldo da direção, sempre vai ter alguém buscando o teu lugar. Acho que tudo isso passa na cabeça até das pessoas em alguns momentos, né? Tem alguns amigos que estão saindo do home office e entraram nessas conversas com as suas empresas, né? Que rendem mais em casa, então que seja uma escolha. E todo mundo se reuniu e todo mundo ficou em casa. Mas a gente sabe que se essa decisão fosse de um ou outro, provavelmente a pessoa, então, tem o medo, seria dispensado, iria contra o pensamento, ninguém ia falar nada. Então tem essas discussões também que passam, mas só que o jogador não tem esse tipo de decisão, né? Não pode decidir fazer o home office. Acho que isso também pensando até na proteção dos seus próprios familiares, porque sabendo que tu se expõe ao risco de uma maneira, né, bastante, por mais que tu tome todas as providências e cuidados, mas tu tá mais exposto, tu retornar para casa, e como é o drama do Ricardinho que eu trouxe, né? Imagina, uma pessoa que perdeu por causa dessa doença seus familiares, ter amigos, né, no elenco ali, todo mundo dividindo o vestiário, vendo a dor que aquela pessoa passou e tomar a iniciativa de não se vacinar, né, de não dar a prioridade para a vacinação, eu falo que é uma grandeza enorme também tomar essa decisão e concordar com ela, por mais que a direção, a gente sabe, foi uma concordância de todos, vestiário e direção. Acho que isso também tem que ser exaltado, porque os jogadores também se colocam mais em risco, eles estão mais suscetíveis a adquirir o Covid-19. Mas tu quer ver como isso é polêmico, Ana, Orestes e a todos que estão acompanhando? Só para não perder esse gancho ainda, Ana, Orestes, me perdoe. Olha como isso é polêmico. Vamos, sei lá, vou inventar um número, 4.000. Vamos imaginar que 4.000 atletas, claro, são menos, 4.000 atletas brasileiros sejam vacinados. Quer dizer, menos nem tanto, se pegar os da Olimpíada, capaz até de passar disso, juntar a Olimpíada, mais futebol, enfim. São 4.000 pessoas que estão atrás dos atletas na fila. Como é que é, Ana? Então, os olímpicos, né, já estão vacinados, aí, muitos imunizados, inclusive com campanha do Ministério da Saúde com essa imunização.
Isso, são 4, no número que eu inventei, são 4.000 atletas vacinados, vamos supor. São 4.000 pessoas que estão na fila da vacina que pularam um lugar para frente. Então, olha como é polêmico isso. Por isso que o termo furar a fila, eu acho que não é o correto. Quando alguém fura a fila, você está indo um andar para trás, certo? Você imagina a fila como uma escada. Se alguém furou a fila, você passou um degrau para baixo. Nesse caso, se o cara tá tomando a vacina que não tá no Plano Nacional de Imunização, tomando a vacina que foi doada para a Conmebol, e esse cara eventualmente tá na tua frente na fila aqui no Brasil, no PNI, você na verdade subiu um degrau. Você foi um degrau na frente, porque aquele jogador que tá na tua frente na fila não está mais, porque ele tomou de forma legal na vacina que foi doada para a Conmebol. Então você ganhou uma vaga. É interessante a discussão. Bem, eu quero pedir um rápido interreg nos nossos companheiros, aos E colegas. eu interrompi o Orestes, desculpa, Orestes. O Orestes vai falar em instantes, porque Não antes tem problema. pode ser algo bom para você, viu, Orestes? Lentes de contato, deixar esse sorriso ainda mais de garotinho, viu, Orestes? Porque já está Que conosco. beleza, isso aí é... Maravilhoso, né, Orestes? Já está conosco o Não, é um espetáculo. Gustavo Oral Brasil em Porto Alegre. Apenas Gustavo. Alô, Gustavo, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz Magno e demais companheiros aí e todos os nossos ouvintes aí da Guaíba. Então, Luiz Magno, a gente está aqui na Oral Brasil, onde a gente inaugurou, né, no início desse mês, e a gente está com uma estrutura diferenciada no que diz respeito a tratamentos odontológicos, né? Então, aqui a gente tem condições de fazer tudo, desde a avaliação a qualquer procedimento como lentes de contato, né, que a gente fala hoje o sorriso dos artistas, aquele sorriso branquinho que a gente sempre sonhou, a questão de colocar aquele dente que está faltando, aquele dente que vai te dar aquela satisfação e aquele equilíbrio na hora de mastigar, de conseguir comer aquele churrasco e aquela autoestima, quando a gente poder tirar essas máscaras, poder sorrir, né? E também o que tem de mais moderno em termos de aparelhos modernos, aparelhos removíveis, né? O grande diferencial que a gente tem aqui na Oral Brasil, Luiz Magno, é um estacionamento próprio na frente. A gente fica aqui na Dom Pedro 1015, então uma estrutura excepcional que a gente montou, e a gente está esperando vocês para vir fazer uma avaliação, né? Então, aqui a gente tem o tomógrafo, o paciente não precisa nem sair daqui para fazer tomografia. Tudo é realizado na própria Oral Brasil, né? Na própria Oral Brasil, aqui a gente faz o agendamento, a gente está tendo todo esse cuidado com o Covid, então a gente está fazendo agendamentos, né? Até vou te passar o telefone aqui para o pessoal agendar. Essa semana a gente está com umas condições bem especiais, né, para quem quer fazer a sua avaliação e realizar o seu sonho. Então, o telefone de WhatsApp para agendamentos é o 98022-5357. Eu, doutor Gustavo, doutor Arthur, estamos esperando vocês aqui, toda a nossa equipe, para fazer vocês terem uma experiência inesquecível e resolver aquele sonho que vocês sempre tiveram. Oral Brasil, Porto Alegre. Beleza, Gustavo. Só repete o telefone para o contato, para que fique bem para o nosso ouvinte. Isso, ó, o telefone é 98022-5357, tá? Esse é tanto WhatsApp quanto ligação. Liga, a Michelle e a Angélica vão agendar um horário para vocês virem aqui conhecer a nossa estrutura. Perfeito. Valeu, Gustavo. Grande abraço. Eita, um abração. Oral Brasil conosco no Ganhando o Jogo. Pode falar ali, Orestes. Agora pode seguir, hein? Depois dessa, vai lá no Oral Brasil e agora pode tocar firme, viu, Orestinho? Tá legal, garotinho. Beleza. É o seguinte, ó. Eu vou bater 3 vezes aqui na madeira. É o seguinte, eu sei que não vai acontecer, mas é só um exemplo. No caso de haver um surto no internacional, não haverá uma cobrança, vocês tiveram a oportunidade de se vacinar e vacinar todo mundo, isso aí não estaria acontecendo agora. Vocês acham que haveria uma cobrança por parte, quem sabe até da torcida, de outros órgãos, da imprensa, etc. e tal, a respeito disso ou não? Eu acho que sim, e vou te dar um exemplo, Orestes, prático. O River Plate. O River Plate vai jogar hoje com um jogador de linha lesionado como goleiro, porque ele não tem gente para botar em campo. O River tem até um plus, tá? Ou como diria o filósofo, o plus a mais, né? São os mesmos que falam do subir para cima e descer para baixo. O River tem um plus. O caso do River ele tinha 50 nomes para inscrever
na Libertadores. A Conmebol, que é uma entidade que eu defenestro e desprezo absolutamente, mas reconheço quando ela faz coisas boas. A Conmebol, ela aumentou o número de inscritos na Libertadores para esse ano justamente por conta da pandemia. A Libertadores era sempre com 30 inscritos por clube. Esse ano a Conmebol disse, não, cara, só um pouquinho, pandemia, daqui a pouco pode dar um surto em algum lugar, vamos aumentar para 50. Então foram 50 vagas disponibilizadas para cada clube na competição. O Inter, por exemplo, inscreveu 48 e o Grêmio 49, uma coisa assim. O Grêmio na fase prévia, né? Depois foi eliminado. Mas na Sul-Americana é igual, também são 50. E o River Plate inscreveu só 32. Porque o seu técnico, Marcelo Gajardo, disse, não precisa inscrever 50, deixa 32, eu não vou inscrever os guris da base e tal. Quis né, se meter de pato a ganso, como é tradicional do Galhardo, e aí agora se viu mal, porque não tem gente para colocar em campo. O River tá com um surto gigantesco de Covid. O River tem mais de 20 jogadores que testaram positivo para Covid, entre inscritos e não inscritos, e dos 32 jogadores inscritos pelo River na Libertadores, só 10 têm condição de jogo, tá? Os outros todos ou lesionados ou com Covid. E aí o que é que fez o Galhardo? Ele pensou o seguinte, ou eu boto um jogador de linha no gol e começo o jogo com a menos, é como se ele começasse com expulso já, começasse com 9 na linha, ou eu bato no DM, e foi o que ele fez, bateu lá no departamento médico do River e disse, ô seu doutor, tem algum lesionado aí que eu possa contar para ser goleiro? E aí o médico disse, olha, tem o Enzo Pérez está com uma lesão na coxa, ele não pode chutar a bola, ele não pode cobrar tiro de meta, mas ele pode ser goleiro, ele pode se movimentar e tal, isso ele pode. Então, dá aqui o Enzo Pérez, manda fazer a roupa de goleiro pro Enzo Pérez e vai jogar o Enzo Pérez de goleiro. Então o goleiro do River hoje vai ser um volante que está lesionado, que não pode chutar a bola, mas pode defender, e tem apenas 10 jogadores de linha à disposição. Não tem substituição para fazer, não tem nada. É isso que tem o River para hoje, nada mais. Se tivesse o River Plate vacinado ou se tivesse inscrito mais jogadores, poderia. Então o River está passando por isso, por um surto de Covid dentro do seu vestiário. Essa é uma preocupação. Mas no caso do River Plate tem esse lance das inscrições aí, né, Luiz? Pois é. Aí o time não fazer inscrição é brincadeira. Tem direito de escrever 50, escreve 50, né? O que eu acho é que esses surtos vão pegar, mas eu acho que também tem que ter uma sensibilidade da Conmebol em algumas coisas, né? O Enzo Pérez vai ser goleiro, né? Poxa, é uma coisa meio engraçada, um jogador consagrado, jogador vice-campeão. Mas o erro foi do River, né? Foi do River, mas eu também acho que para preservar o espetáculo, algumas sensibilidades, por exemplo, poderia fazer uma punição administrativa, não sei, o espetáculo ele não vai ser preservado, vai ter... eu não acho, cara, eu não acho. Eu já fui contra aquela vez que o Inter não tinha goleiro na final do Gauchão, né, inscreveu 3 goleiros porque quis, todo mundo inscreveu 4. Eu lembro disso. E abriram essa sobreta, né? Enfim, eu acho que o não abriram, não pôde, jogou o Danilo machucado. Então faz perda de pontos, não tem goleiro. Ou então perde pontos, não tem goleiro disponível. O Enzo Pérez vai passar por um constrangimento que um jogador da sua envergadura, um cara que é vice-campeão do mundo de seleção 2014, jogador com passagem europeia, passagem anos de seleção, passar por esse constrangimento. Eu já acho diferente, cara. Eu acho que ele não passa. O clube passa por constrangimento, sem dúvida. Agora, ele não, porque se ele entrar e tomar 4 gols do Santa Fé, pra ele não muda nada. Agora, se ele entrar, cara, e fazer 2 ou 3 grandes defesas, ele sai como um herói absoluto e entra pra história, né? Mas é aquela coisa, o goleiro, melhor, o jogador quando vai pra posição de goleiro... Mas ali o erro é do River, né, Magno? É no pênalti, né? Um momento ali, vai lá tentar pegar um pênalti. Sim. Não 90 minutos do jogo, né? Outra coisa. E obriga o Santa Fé a ganhar, né? Claro. Os caras, como é que nós não vamos ganhar de um time recheado de guris e com o cara da linha no gol? O Ricardo do bairro Medianeira pergunta, Galhardo pode entrar em campo como jogador? Não, porque ele não tem mais olha, jogaria mais que a maioria, viu? Batendo falta, então, é um fenômeno. Não, ele tá meio gordinho. Agora eu vou dizer uma coisa, hein? Mas agora, se reduzisse, se fosse há 20 anos, viu? Há 20 anos ele seria titular absoluto do River Plate. Certamente. Era ótimo jogador. Diego Orestes.
Agora eu quero botar um goleiro de linha no gol e o cara ainda tem um problema que não pode se mexer muito, senão pode até estourar e preocupar ainda mais a lesão. É complicado. Imagina esse moço quando tiver que saltar na bola acossado por 2 ou 3 adversários. Vai ser complicada a situação dele, hein? É difícil. Ah, vai. Não, Orestes, e o choque na área, tu imagina cruzamento na área, aquele lance que vai todo mundo em cima do goleiro. O cara não pode encostar na coxa dele que tá machucado, imagina. Até pra gente ir pro intervalo comercial, e uma observação importante aqui, quem faz o ouvinte Felipe Passos, lá de Gravataí, que é importante a gente deixar bem claro, né? Porque quanto à vacinação, a vacina não impede totalmente a pessoa pegar ou transmitir o coronavírus. Ela impede que a pessoa tenha sintomas graves, desenvolva uma situação mais grave, até mesmo a morte. Agora, mesmo todo mundo vacinado, até o recado dele aqui, não impede ter um surto de Covid no Inter ou em qualquer outro lugar. Esse que é o ponto. Perfeito. E a gente tem que deixar isso bem claro. De transmitir para outras pessoas que eles... Exato. Eles não podem achar que estão vacinados, que vão poder sair, apertar a mão, beijar todo mundo e compartilhar ambiente e aglomerar, tá? Eles ainda podem passar para quem não tomou a vacina, desenvolver eles carregam isso aí, eles carregam o vírus. Agora a chance de pegar e de se infectar reduz absolutamente, porque senão daqui a pouco a gente vai estar concluindo que se vacinar é ruim, né, gente? Aí não, né? De nenhuma forma. Não, é justamente para evitar o número de mortos, tá? É justamente o cuidado de quem vacina. Se todo mundo se vacinar, daqui a pouco pode ter desenvolvendo sintomas leves, o que é muito melhor. O que é muito, obviamente, que é melhor tu não correr risco de morrer, né? A questão do cuidado de quem é vacinado, gente, é de não aglomerar, não compartilhar, de seguir essas orientações por causa do outro. Especialmente por causa do outro, que não está vacinado. O Covid é uma doença coletiva, então quem se vacinou, com as 2 doses, não vai desenvolver sintoma grave, mas tem que cuidar o outro, porque o outro que não está vacinado, ele pode pegar de quem está vacinado e morrer. Esse é o cuidado que tem que ter, as pessoas têm que estar cientes disso, entendeu? Por isso que eu acho que há uma questão ética no meio disso tudo, que há posições políticas, mas não adianta nada dentro de uma Libertadores tu ter vacinado, se bem que o jogador ele tá desenvolvendo assim uma certa resistência, não há caso de percentual de mortos considerável entre jogadores de futebol. Mas mesmo assim, se enfrentar um time vacinado e outro que não está vacinado, pode ter um surto de Covid geral entre um time plenamente assintomático, mas com Covid, e um time que vai pegar Covid de quem está assintomático e desenvolver sintomas. Imagina a loucura que é. Outra, mesmo vacinados, tá? Esses jogadores têm que ser testados sistematicamente. O teste não acaba, tá? Não é porque vacinou que não precisa mais testar, não. Tem que continuar testando. Esse é o nosso grande jogo, faltando agora 17 minutos para o meio-dia. Até o ouvinte Marina mandou aqui o recado, antes do recado da Marina, só para dizer que Ronaldinho Gaúcho em Dubai tomou a dose de vacina. Não consigo ver qual que é o laboratório para ver se é uma dose única ou se é o de 2 doses, mas enfim, Ronaldinho está em Dubai, Ronaldinho Gaúcho, e foi vacinado agora há pouco. O ouvinte Marina, pergunta o horário. É uma iniciativa turística, né, Magno? Todo mundo a história do turismo, né? Uhum. Que barbaridade, mais isso ainda. Perguntando o quem horário. Pode, né? De River Plate e Santa Fé. 9 da noite. E ela quer saber aqui, então vou falar, né? Comebol TV. Cara, vai todo mundo ver esse jogo. Exato. Vai todo mundo ver esse jogo. Um serviço de utilidade pública. E a grande curiosidade vai ser... A grande curiosidade vai ser a entrada do River em campo com Enzo Pérez de goleiro. O treinamento, imagina o preparador de goleiros, se é que não tá contaminado também, treinando o Enzo Pérez. Pensa na situação. Então, 9 horas da noite hoje, River e Santa Fé. O Enzo Pérez foi recuperado pelo Galhardo, né? Ele chegou no River e como reserva não conseguia jogar e sempre colocado mais à frente. O Enzo Pérez passou anos jogando na Europa, em Portugal especialmente. E aí com a lesão do Ponzio no final de 2018, começo de 19, com a lesão do Ponzio, o Enzo Pérez foi experimentado como primeiro volante e deu super certo. Jogador recuperado pelo Galhardo. Jogador super versátil, 3 posições de meio de campo com um bom domínio das 3 funções.
Cara de altíssima capacidade cognitiva. Eu acho que ele perdeu um pouquinho da velocidade, mas é normal com o tempo. Vamos ver como é que vai ser ele de goleiro, viu, Magno? O Sarrafiori, por exemplo, no Brasileiro Pegou 20, pênalti. Pegou pênalti do Wellington Paulista no Curitiba e Fortaleza. E aqui, ó. O Wellington Paulista bateu mal também, bateu a não fazer, mas ele pegou lá o pênalti. E o Sarrafiori que talvez tenha se notabilizado mais por esse pênalti do que por qualquer outra coisa dentro do que ele fez no Curitiba, né? Um grande pegador de pênalti, né? Pegou 100% dos pênaltis batidos contra ele. O Leonardo Gottens manda aqui, eu tava indo pesquisar agora e o Gottens já mandou. O Enzo Pérez tem 1,77 m de altura. É baixinho pra goleiro. Muito complicado. baixo. Eu tava tentando lembrar A gente chamava o Arley do Goiás de goleiro anão. O Arley tinha 1,82 m. 1,77 é baixíssimo pra goleiro. Deixa eu ver quem tem uma... mas aqui agora eu fui muito longe, fui no Jorge Campos. O Jorge Campos tem 1,68 m. Ah, não, o Jorge Campos era muito menos. Esse era completamente maluco, exceção da exceção, né? Cara, 1,77 para alguém da dupla Grenal que tem essa altura, o Saravia deve ter 1,77. O Saravia deve ter essa altura. Ferreira, talvez. Ferreira deve ter um pouco menos. Mas é isso aí. É a altura de lateral. E ó, quem tem... Deixa eu ver aqui quem mais é baixinho. O Iguita, 1,72. O Iguita acho que tinha mais, cara. O Iguita, é que o cabelo enganava no Iguita, né? O cabelo enganava. Não, mas goleiro assim, ó, tu não vai achar mesmo em alto nível hoje, goleiro com menos de 1,86, 1,87. Casillas tem o 1,82. venezuelano Farinhas. O Casillas era baixíssimo pra goleiro, já se aposentou. O Farinhas, goleiro venezuelano, que agora tá na França, tem 1,80 m. É o mais baixo, assim. Nas principais ligas, cara, é difícil hoje tu achar goleiro com menos de 1,88 m. É muito difícil. Ochoa em 83. Mas é uma lenda. Isso é lenda o goleiro que é muito alto ter dificuldade para jogar na bola rasteira, na parte de baixo, não? Depende da agilidade, né? Depende da agilidade dele. O Alisson, por exemplo, tem 1,93 m, é excelente por baixo. O Dida tinha alguma dificuldade. O Dida era mais pesadão, tinha 1,95 m. Já tinha uma dificuldade maior. Agora, 1,77 é baixíssimo para goleiro. Bom, vocês vão ver hoje, na hora que ele levantar os braços para tentar alcançar o travessão, ele não vai alcançar. Só pulando e pulando alto. Tô vendo aqui, os ouvintes perguntam a minha altura do Breno. Deixa eu ver aqui, o Breno é 1,90 m, se não me engano. Breno é 1,90 m. Breno é bem alto. É 1,90 m. O Lomba acho que é 1,88 m. O Lomba também não é dos mais altos para goleiro. Danilo Fernandes acho que 1,89 m. Daniel 1,92 m. O Adriel do Grêmio 1,95 m. O Adriel já é alto. Tô tentando achar. O Thiago Volpe do São Paulo é baixo. Thiago Volpe deve ter, quer dizer, baixo em termos, né? Deve ter 1,85 m, talvez. Volpe... 1,88 m. Bota aí, aparenta menos. Ou os caras deram uma aumentada na ficha dele também, né? Acontece. Mas não é comum não, cara. O goleiro abaixo disso é exceção, não é regra. Tem mais aqui... são os goleiros aqui. O ouvinte Diego Antônio mandou aqui do Jair, goleiro do Grêmio, lá na década de 60, que tinha 1,72. Mas olha só, não, na década de atrás, 60, né? Imagina só, né? Não, aí tudo bem. Aí até a média de altura do brasileiro, do mundo era menor, né? Era menor, mas o Jair tinha 1,72 e... Ora, a lenda que baixaram as traves, né? Exatamente. Sim, tinha aquela lenda lá. Exatamente, Magno. Cara, olha aqui, ó. A lenda. O Saravia do Inter tem 1,77. É a altura do Enzo Pérez. Então, imagina o Saravia no gol. O Edenilson tem 1,75. O Enzo Pérez é 2 dedos maior que o Edenilson. E vai ser gol. Imagina o Edenilson no gol. É mais ou menos isso. Vai ser uma experiência lendas diferente. do futebol gaúcho, né? Não, e a gente As foca, lendas claro, do futebol gaúcho.
Tem essa lenda do baixar a trave, mas ao mesmo tempo tinha o Manga, que tinha vou ver a altura do Manga, o Manga é super alto. E é o jogador que atuava pelo Internacional, ou foi contratado na mesma época do Jair, né? Aí depois que veio o Manga tinha 1,86, pra hoje seria baixo. É. Na época era gigante. E pra época era muito alto. E fazia diferença a envergadura do O Manga. Mazzaropi era baixo ou não? Baixo, Mazzaropi. Sim, mas é baixo. baixo. O Félix, goleiro da seleção brasileira na Copa de 70, 1,76. Baixo. Só que naquela Muito época baixo. era normal. Naquela época, imagina, cara, Mas se 1970. discutia. Pode não parecer, mas a gente tá falando de 50 anos atrás, né? Meio século atrás. É. Até se discutia porque os dois goleiros reservas, o Ado e o Leão, que eram mais altos e tecnicamente superiores ao Félix, por que eles não jogavam? Na verdade, o Félix não 1,82 seria o Leão. titular. Uma boa altura 1,82 o é Leão, considerado mesma altura do Tafarel. fenômeno pra época o Leão, porque o Leão era um grande, o Leão foi um grande goleiro. Leão, pra mim, foi o melhor goleiro do goleiraço. mundo da década de 70. Eu acho que tem uma discussão nisso, né? Dá pra gente abrir aí, porque tem Gordon Banks, Sepp Maier e Dino Zoff. Mazzaropi, 1,80. podem entrar nessa. Baixava Vai, pra então menos o baixou Mazzaropi. muito o Mazzaropi, então o tabagismo fez encolher o Maza, porque olha, a gente cruza nos corredores da verdade. arena com ele, Eu sou o mais alto Mazzaropi que não ele. tem 1,70 nem em cima do salto. Não, 1,80, aliás, nem em cima do salto. Mas não tem não. 81, Não sou tem. mais alto que o Cara, Mazzaropi, cara. mais do que bem os- mais. mais do que Bem um mais. centímetro, né? Um a centímetro coluna não é mais a percebe, mesma né? também, né? Vamos ponderar. Não, eu com todo o Grande sobrepeso Geraldo e Pereira de essa Montes enorme barriga que eu ostento, dobrando a coluna e reduzindo a altura, eu sou bem maior que o Mazzaropi. E teria, em tese, 1,83 m. Então, é diferente. É que naquela época, assim, ó, a média de altura mudou, né? A média de altura do brasileiro hoje ele é muito maior do que a média em 1970, 80, ou até pegando mais para trás. Então tinha alguns jogadores, o que eu brinco com o Leonel de Souza, do Fausto, a maravilha negra que os uruguaios chamavam, ele era o jogador mais alto da seleção brasileira na Copa de 30 com 1,80 m. Com 1,80 m ele era considerado um gigante. Hoje com 1,80 m tem mais né? E a própria expectativa de vida, como aumenta, tem reflexo no futebol, de alguns jogadores também hoje 30, 31, antigamente era um veterano, um veteranaço. Se tu pegar, por exemplo, algumas Copas do Mundo, pegar a Copa de 58, acho que o Brasil não tinha jogador acima dos 30 e 58. O mais veterano era o Nilton Santos, porque ele tinha jogado a Copa de 50. E eu vou ver aqui a idade que o Nilton Santos tinha em 58, não em 62. Mas o Brasil, acho que não tinha jogador acima dos 30 anos. Ele nasceu em 1925. Tinha 30 e era o mais velho, tinha 33 anos o Nilton Santos. Era o mais velho. Porque ele joga na seleção desde os anos 40. Mas fora isso, as coisas mudam. Não teve muito, não. E era super veterano. A seleção brasileira levava jogador com 16 anos, tranquilamente, não era só o Pelé. Porque todo mundo fica com o Pelé. Vários iam com 16 anos. Eu tive uma conversa esses tempos, já faz alguns meses, um ano talvez, com o Marinho Saldanha, enfim, e mais algumas arrobas ali no Twitter, que a gente começou a listar goleiros em alto nível hoje, com menos de 1,86 m. E eram pouquíssimos. Naquela época, 1,86 m era, assim, um gigante absoluto. Hoje não é mais. Hoje é absolutamente comum um goleiro com 1,95 m, 1,96 m, 1,93 m. E hoje em dia são pouquíssimos os goleiros abaixo de 1,86 m jogando em alto nível, jogando nas grandes ligas. A gente começa a olhar para trás. Aí tem aquele exemplo, o Tafarel tinha 1,82 m. Tá bem, o Tafarel parou de jogar faz mais de 20 anos. É diferente. Hoje vamos listar ali o Ochoa, que foi falado, o Farinhas da Venezuela, mas a altura ela faz muita diferença. Oliveira. Muita diferença. O goleiro que eu citei há pouco do Goiás, o Arley, olha quantos gols na carreira o Arley tomou de cobertura. De chute de caixa no ângulo que ele não conseguia buscar. Orestes, eu posso pedir a gentileza que você seja o primeiro a falar no nosso retorno pós-Guaíba Notícias? Pode ser, Orestes? Claro. Então nós Senhor vamos... que manda, eu aceito com a maior boa vontade. Tá bom, valeu, Orestes. Vamos ao intervalo e na sequência a Fernanda Bagatini com o Guaíba Notícias e depois a continuidade do nosso Ganhando o Jogo.
Orestes de Andrade. Orestinho. Para encerrar minha parte com respeito aos goleiros, isso que eu ia falar é o seguinte, ó. Eu acho que a coisa evoluiu tanto que agora esses meninos que chegam para as categorias de base para treinar e dizendo que eu quero ser goleiro, com vontade de ser goleiro, eu acho que o pessoal das categorias de base, aqueles instrutores, aqueles orientadores, aqueles que observam, eles já pensam o seguinte: quanto que esse menino vai crescer? Será que ele vai ter a altura de goleiro? Aí se chega um cara com a perna comprida lá, uma gricela, perna comprida, eu quero ser goleiro, eu acho que eu já vem treinando como goleiro, eu acho que esses aí têm mais oportunidades. Eu acho que o pessoal observa atentamente até no crescimento do atleta para ver da possibilidade de ele poder ser um bom goleiro. Quer ver um exemplo prático? Felipe Mejolaro no Grêmio. Felipe Mejolaro no Grêmio, é goleiro de seleção brasileira de base, e aí eu nem tô entrando no mérito técnico, tá? De ser bom ou mau goleiro, mas Mejolaro era goleiro de seleção brasileira, titular do Brasil Sub-20, e quando foi subir pro profissional, a comissão técnica do Grêmio, era a comissão antiga, era do Renato, disse que não, que era muito baixo para goleiro. Mejolaro tem 1 metro e na ficha 1,85, na prática é menos, eles deram alguns centímetros, deve ter 1,84 por aí. Realmente é baixo para goleiro, hoje em dia, né? Mas não foi aproveitado no Grêmio por conta disso. É curioso porque depois tem um goleiro, eu não lembro o nome dele agora, mas é desses fenômenos de base também, que era da base do Inter, saiu e o Grêmio contratou. Também é goleiro de seleção brasileira, eu acho que sub-15, sub-17, com a mesma altura, 1,84. Ô Magno, hoje teve protesto de pouquíssimos torcedores lá no CT do Inter. 15 é muito pouco perto da massa, né? E acho que é um papo interessante a gente botar aqui, que é com relação a esse momento de como a torcida está enxergando o Internacional. E por que o Inter é mais assunto? Porque amanhã o jogo Grêmio e Aragua, ele é um jogo absolutamente para cumprir tabela. Primeiro porque o Aragua é muito fraco no nível mais fraco do que os outros fracos que eu vejo nessa fraca Libertadores, entendeu? Todo o raciocínio. Ele é um fraco sem nível para estar numa competição onde já tem gente fraca, tô falando aí no caso da Sul-Americana, né? Mas o Inter não pega um time tão desprezível assim, embora tenha jogado muito mal contra o próprio Inter e foi goleado no jogo do Beira-Rio. O Grêmio não corre nenhum risco, está classificado. O Inter corre risco, especialmente de ter a possibilidade de jogo de compadre na última rodada. Lembrando que hoje, até para acrescentar, Carlos, hoje Always Ready e Tátira. Always Ready e Tátira o jogo de hoje. O jogo importante, né? O jogo pra gente observar. É um jogo importante. Magno, e aí existe a pressão sobre o Miguel Ángel Ramírez em duas correntes que são muito claras. Uma corrente que defende o treinador incondicionalmente, porque a gente está no Brasil dos opostos, né? No 880, e qualquer ponderação entre o 8 e o 80 é vista como algo, como traição ao 8 e ao 80. Então, nesse 880, há o apoio incondicional ao trabalho do Miguel Ángel Ramírez, e que tudo que ele faz é um plano e que basta o tempo, e não são erros, né? É apenas o tempo que não chega. E do outro lado, tudo que ele faz não presta. É um horror. E aí a torcida pressiona. Boa parte de quem critica o Miguel Ángel Ramírez, eu vejo que não entende muito bem o que o Miguel Ángel Ramírez pretende. Eu falei no início e tenho pesquisado bastante, por exemplo, Oliveira, você falou do Company. Eu vi uma foto do time sub-17 do Flamengo. Não sei se vocês viram isso. Postado em jogo de posição. 3-2-5, assim, ó. Resquício da era do Menec ainda, né? Cara, o time sub-17 fazendo jogo de posição, assim, ó. Jogo de posição raiz.
Eu não sou muito fã, eu gosto de mais gente concentrada em torno da bola, já falei isso várias vezes. Gosto de muita pressão, muita marcação, contra-ataque e velocidade. Gosto. Que muita gente confunde com jogar por uma bola e não tem nada a ver com jogar por uma bola. Por exemplo, eu faço algumas perguntas já, e pegando o protesto como gancho, mas já colocando algumas coisas interessantes, tá? Vocês já viram que o time do Miguel Ángel Ramírez não tem pressão na saída de bola do adversário? Pressão de verdade, não é cercar. Pressão. Vocês já viram que não tem pressão a full no portador da bola? Pressão de verdade em quem tem a bola? Vocês já viram que o Inter rouba pouca bola no campo ofensivo? Já viram que os contra-ataques, tirando aquele contra o Juventude, que não tinha como parar no meio, porque era contra-ataque de 3-0, os contra-ataques, eles primeiro, eles são desacelerados para que a bola circule? Eu gosto de jogo, eu não gosto de jogar por uma bola também. Eu gosto de jogo com pressão, intensidade, que eu vejo o Inter com menos intensidade. Eu gosto de pressão, intensidade e marcação. Sim, eu estou descrevendo aqui como o Inter jogava com o Eduardo Cudê. Na minha opinião, de um jeito completamente diferente do jeito que joga com o Miguel Ángel Ramírez. Semelhança só o gosto pelo Zé Gabriel, só, mais nada. No mais, 8 ou 80 também. E eu gostava do jogo do Cudê, que para mim foi o grande treinador que o Inter teve recentemente. Eu também. Dentro dessa proposição, acho que até os... Por favor, Ana. Acho que dentro dessa proposição do próprio Guimarães, né, que traz esses aspectos, os principais jogadores que têm essas características, de certa forma, pelo estilo de jogo, eu acho que são... não é possibilitada que eles criem essas oportunidades, assim, acho que é negado, inclusive quando se faz, não se tem recurso lá na frente para transformar isso, tanto que o Dourado, né, que rouba muito a bola, tem por característica fazer isso, ele acaba não tendo para quem passar. Quando os jogadores mais jovens, de 23, assim, né, talvez o Marcos Guilherme, quando ele entra, tem a característica da velocidade, não é muito inteligente, mas tendo alguém lá na frente para conseguir finalizar, ele talvez tenha um recurso, mas só que a gente fala que parece que o Miguel Ángel Ramírez não cria essas oportunidades, porque quando elas se criam, fica mais ineficiente ainda o estilo de jogo. Tanto que dentro dessa ideia de marcação, de pressão, de ter alta intensidade, o Grêmio conseguiu, né, matar o Internacional no segundo tempo. O Internacional, além do emocional, acho que pesa bastante, porque ele vai ficando nervoso e vai cada vez tendo menos recurso, mas a questão física do Inter também não anda muito bem para ter essa proposição até o final do jogo, né, nos acréscimos. Tudo bem no final perder um pouco da intensidade, mas só que no início do segundo tempo a gente já percebeu que o Inter começa a decair na questão física. Diego Oliveira. Não, para voltar naquela questão do Guimarães sobre o Cudê, eu fecho plenamente. O Cudê foi o melhor técnico que o Inter teve, talvez desde o Tite. Melhor que Diego Aguirre, melhor que Abel Braga. O melhor o trabalho de campo que eu mais via resultado e que a gente olhava para o campo e via, pô, aqui tá um trabalho coletivo, foi o do Cudê. E ele conseguiu uma coisa que é muito difícil de fazer, que o Ramírez não conseguiu estabelecer uma regularidade ainda, e que nem o Abel conseguiu, embora eu acho que o Inter que jogou melhor foi o Inter daquela sequência de 9 vitórias do Abel, mas o começo do Abel foi muito ruim, foi horroroso, ao contrário do começo do Cudê. Porque o Cudê entrou no Inter já com água no pescoço. Ele entrou precisando resolver um pepino numa pré-Libertadores. Aliás, em uma não. Em dois confrontos de pré-Libertadores. Ele passou pelos dois. Contra o Tolima e contra a Universidade de Chile. Então ele conseguiu dar um retorno muito rápido. Só que aí, e basta ver o trabalho que ele faz no Celta de Vigo, né? Ele assumiu o Celta no rebaixamento na Espanha e tá largando o Celta com chance de classificação na Liga Europa. Ele ganhou um jogo do Barcelona no Camp Nou no final de semana. É só ver o trabalho que ele está fazendo por lá. Mas ele conseguiu dar esse retorno rápido e é óbvio que o trabalho não foi perfeito. Ele teve uma série de insucessos em Grenais. Os últimos jogos do Cudê, o Inter estava jogando pouco. Tem aquele empate com Curitiba no Beira-Rio, que o Inter não jogou rigorosamente nada. Então é evidente que o trabalho estava passando ali por uma turbulência, que era também uma turbulência dele com a direção. Por que tudo isso eu estou citando agora? Porque, para mim, as características do grupo do Inter, elas se encaixavam com as características que pedia o Cudê. Talvez exceto o zagueiro. Eu, sinceramente, e acho que não tô dando soco em ponta de faca, eu nunca vi esse futebol todo no Bruno Fux, por exemplo, que o Cudê adorava.
Sinceramente, eu nunca vi. Mas tirando isso, aquela ideia do lateral dar amplitude dos dois lados e do ponta fechar, que é uma ideia inversa a que o Ramires tem. O Ramires, o lateral fecha, o ponta abre. Para mim, a ideia do Kudê potencializava muito mais esse grupo do Inter. O Saravia, que é um jogador que a gente está achando interessante a volta dele, e acho que é mesmo, ele, um bom jogador de seleção, mas eu tenho curiosidade para ver o Saravia com esse movimento de fechar, de fazer a diagonal, de chamar o jogo por dentro. O Saravia, para mim, ele era potencializado até pela velocidade que ele tem, ele é muito rápido quando ele abria. Então, aquela ideia de dar liberdade pro ponta fazer diagonal e o lateral virar ponta dando amplitude, que o Kudê fazia, aquilo para mim gerava uma possibilidade de jogo no time do Inter, nos dois lados do campo, liberava espaço pelo meio, especialmente ali quando tinha Bosquilha, o Edenilson jogando muito. Para mim, o próprio Dourado poderia ser potencializado sim, uma pena que não pôde jogar, estava machucado aquele tempo todo, mas Lindoso jogou bem por ali, Johnny jogou bem por ali. Então, para mim, dos últimos técnicos do Inter, a ideia de jogo que eu mais gosto é a ideia do Kudê. E acho que até, embora eu goste das ideias do Ramires, acho que a aplicação está com alguns problemas. Mas eu gosto desse jogo de avançar a marcação, de tentar roubar a bola do adversário lá em cima, que eu acho que o Ramires tenta, não conseguiu executar plenamente ainda. Mas o Inter do Kudê, nós vimos no ano passado quantos gols o Inter fez, desarmando o adversário perto da área e dando 2, 3 toques para fazer o gol. Foram vários. Eu lembro do Botafogo no Rio de Janeiro, eu lembro do Flamengo em Porto Alegre, eu lembro de um jogo do Curitiba, eu lembro do jogo do Bahia também em Porto Alegre, só puxando assim pela memória. Então, para mim, realmente, de todos os últimos técnicos do Inter, do Tite pra cá, o Kudê foi o que mais me agradou. Aliás, outra coisa que eu vi, melhor vídeo do momento é o Guardiola fumando um charutão, cantando Don't Look Back in Anger do Oasis. Sim, rodamos ontem no Repórter Esportivo em homenagem a Guardiola. Bêbado e fumando um charuto. Isso, e que é correto, cantando direitinho Don't Look Back in Anger. Sim, especialmente pela música que é muito boa, por sinal. Sim, muitos classificaram como um plágio de Imagine pela linha do teclado, mas não. Aliás, o Guilherme Baumhart disse que piano. o Baumhart, que é um fã de Oasis, disse que se ele ganhar a Champions League com o Manchester City, ele vai cantar Wonderwall. Boa. Ele poderia. Eu canto com ele, eu prefiro Live Forever, que acho que é a minha música preferida do Oasis. Mas enfim. O outro vídeo interessante, voltando ao assunto sério, é o Rodri. Não sei se vocês viram esse vídeo. O Rodri é o volante do Manchester City, ex-jogador do Atlético de Madrid e do Villarreal, titular da seleção espanhola hoje. O Rodri é um jogador importante, jogador-chave, foi uma solicitação pessoal do Guardiola quando ele chega ao City para buscar um jogador que iria se encaixar dentro daquilo que o Guardiola pede. E o Rodri estava explicando o jogo, como funciona o jogo do City e como é a participação do goleiro, no caso o Ederson, que é muito bom com os pés. E eu disse o seguinte, a ideia do Ederson sim é mais um a construir, mas a gente não faz essa saída curta, isso aí que me chamou a atenção, simplesmente para ficar trocando passe. A saída curta é uma atração. Quando o adversário nos pressiona, a gente não fica na saída curta. Aí tem que ter alguém com qualidade para dar a bola longa. E aí é velocidade, o gol do porque City eles vão contra estar o com PSG. menos. Exatamente, o gol do Mahrez. E o Ederson tem essa qualidade. Então é uma atração que só é possível por conta da qualidade. Não à toa, o Guardiola pediu o Ederson, menos pela sua qualidade embaixo dos paus, onde talvez não seja o ponto forte dele, mas pela sua qualidade jogando com os pés. É uma atração. E ele diz o seguinte, quando os caras pressionam a gente faz a bola longa. Por que que aqui no Brasil, essa saída curta, ela não conta com esse plano B da bola longa? É porque os goleiros não sabem jogar como o Ederson ou é porque o planejamento não estipula uma bola longa ou em velocidade para sair com mais rapidez do setor defensivo? Misto. Eu fico me perguntando porque, olha, Oliveira, aqui não funciona como lá, não funciona. Não funciona, evidente. Aí eu acho que entra mais um fator. Se você vai sair jogando curto, o erro é 0. Se você erra um passe dentro da área, é gol dos caras. E aí entra muito, por exemplo, qualidade de gramado.
Como é que você vai sair jogando curto na Ilha do Retiro? Não tem como. A bola bate num cucuruto ali na grama, dá no pé do cara e é gol. Eu acho que tem muito qualidade de gramado também, mas também tem qualidade individual. O Ederson é o goleiro que chuta mais forte na bola no mundo. A força que aquele cara tem no chute é um troço absurdo. Ele não toma impulso, ele não pega embalo, ele dá um tapa na bola, a bola atravessa o campo. Eu até mencionei naquele gol a facilidade que ele teve para dar um chute. Cara, foi um lançamento de 70 metros. 70 metros. E como se ele estivesse dando um passe de 5, sabe? Uma facilidade. Aí até alguém mandou o link, o Guinness Book fez um estudo sobre os goleiros, enfim, e concluiu. O Ederson tá no Guinness Book como o goleiro que chuta mais forte no mundo. Então aí é claro que ele vai ter uma qualidade melhor, uma qualidade maior do que os outros para isso. Mas aí entra muito também treinador, que é uma coisa que a gente discute, olha, quase que diariamente. Por que muitos estrangeiros chegam no Brasil e têm sucesso? Porque eles pensam diferente, cara. Os nossos aqui, boa parte deles ainda são muito presos a uma teoria, muito presos a uma apostila, e alguns de fora também. Eu acho que o Ramírez também é preso nisso, e é estrangeiro. Então, não é uma crítica só ao técnico brasileiro, é uma crítica aos técnicos que estão aqui de um modo geral. O Ramírez é espanhol e tem esse mesmo defeito. Defeito, entre aspas, daqui a pouco pode ser até uma qualidade, mas essa mesma característica, pronto, um termo melhor. Ele é absolutamente preso à teoria. Então eu acho que esse passe curto para sair jogando, para atrair marcação e depois entender o momento de usar o passe longo, cara, o Inter tem qualidade para fazer isso. Olha o poder de lançamento que o Cuesta tem. São poucos zagueiros no futebol brasileiro que conseguem ter um poder de bola longa que tem o Cuesta. Bom, olha o gol do Inter no Grenal. Então eu acho que o Inter tem qualidade para fazer mais isso também. Qual é o goleiro brasileiro que joga melhor com os pés nesse momento, aquele que não se atrapalha no Brasil? Muito? Acho que o Thiago três Volpe. goleiros que eu acho que jogam. Eu acho que o Thiago Volpe entre os três. Pra mim, os três goleiros que jogam bem cara, com os São pés. Paulo ano passado. Pra mim, O Santos do Atlético Paranaense também. Santos do Atlético Paranaense, Everson do Atlético Mineiro e o Felipe Silva do Fortaleza jogam bem com os pés. Vou dizer Felipe outro, Alves. o Everton do Palmeiras. Felipe Alves, perdão. O Everton do Palmeiras é um goleiro que joga bem com os pés também. O Everton joga, eu esqueci do Felipe. O Felipe Alves do Fortaleza é o que melhor joga de todos, disparado. Felipe Alves do Fortaleza é o que melhor joga com os pés, disparado no futebol brasileiro. Você tem 4 goleiros, o Everton, o Felipe Alves, o Everson e o outro que eu citei, qual é? Agora, vou te dar dois que são horríveis com os pés. Santos. Vou te dar dois que são horríveis com os pés. Breno e Marcelo Lomba. Os dois goleiros da dupla Grenal não são bons com os pés. Esses 4 são bons. Eu acho o Thiago Volpe meio autossuficiente no jogo com os pés. Ele entregou mais lance. Ele entrega bastante. Ele é muito autossuficiente. Ele não pode ser autossuficiente. Por exemplo, ser bom com os pés não permite que o goleiro tenha o risco de tentar driblar um atacante no meio da tua área sem ninguém pra cobrir, sabe? O drible é o último dos últimos recursos nesse sentido. O goleiro tem que ter distribuição. O Felipe Alves faz bem isso. Fortaleza com o Rogério Ceni tinha uma jogada de uma ligação pro meio visando o lateral. Não o Fortaleza fazia isso, Guimarães. Sim, o Felipe Alves fazia isso. Isso que tu referiu ao Ederson, o Fortaleza abria o quinteiro de um lado, o Paulão do outro, não era para sair curto. Os dois zagueiros atraíam os dois atacantes do adversário e aí o Felipe Alves metia a bola longa, em geral no Carlinhos para ponta esquerda. Isso. Visava o lateral, os dois abriam para atrair, isso acontecia também. Eu acho o Thiago Volpe meio autossuficiente, sabe? Meio balaqueiro demais. Até sabe jogar com os pés, mas é um irresponsável em algumas vezes de tentar sair driblando. Já perdeu bola driblando, aí não. Mas esses 4 goleiros que eu falei são bons jogadores com os pés, tá? Agora, tem uma coisa, cara, independente de ser bom com os pés, independente de estar lá o cara mais habilidoso do mundo, quando pressionam 4 marcadores, velho, não é pra tu fazer nada a não ser bicar a bola ou achar um companheiro desmarcado no outro setor. Para qualquer jogador, se é o Neymar, o Messi, e vem 4 marcadores no setor, e tu tá num contra-ataque promissor e tem um companheiro desmarcado, é muito melhor tu dar pro companheiro do que tentar passar por 4, né?
Isso é uma questão óbvia até para os jogadores mais técnicos. 12:27. Esse eu ganhando o jogo aqui pela O Cássio Rádio Amaral, Guaíba. o Cássio Amaral fala do Jean aqui, Magno. Eu vejo o Jean mais como um bom cara de bola parada do que um distribuidor, tá, Cássio? Eu acho Mas ele hoje, melhor na hoje bola não tá no parada. Brasil, hoje tá no Cerro Porteño. Hoje não tá mais no Brasil. Isso. Do que. Não, ele falou que o Jean, que era do Atlético Goianiense, é bom. Eu acho ele um jogador tá no Cerro Porteño. mais efetivo em bola parada, tá? Com os pés são esses que eu citei mesmo, a não sei que eu lembro de mais algum aqui. Pra mim, o pior goleiro com os pés no futebol brasileiro é o Cássio. O Cássio é um estabanado com os pés. Cássio é ruim cara, de eu bola. acho que o Cássio evoluiu muito, especialmente o lançamento dele. O lançamento dele tá muito bom. Mas quando melhorou jogar bastante. curto é um horror, cara. Não, quando jogar curto não, mas o lançamento, aquela bola quebrada que a gente fala, o Cássio melhorou muito nisso. Pra mim, os dois melhores são esses. Eu tinha esquecido do Felipe Alves, que é simplesmente o melhor. Eu acho ele um baita goleiro, Felipe Alves. Bom goleiro com as mãos e excelente com os pés. E o Everson do Atlético Mineiro, não tão bom com as mãos e muito bom com os pés, especialmente bola longa, tá? Tem uma força no chute, o Everson, que é muito grande também. Mas Thiago Volpe é bom, Diego Alves é bom, que a gente não citou também. Diego Alves sabe jogar bem com os pés. Em alguns momentos também é meio autossuficiente, mas também sabe jogar com os pés. O Álvaro Magalhães no Facebook mandou aqui sobre aquele nosso assunto da década de 70, os goleiros, os grandes goleiros do futebol mundial. Ele recorda Tomaszewski, goleiro da Polônia, Copa Boa lembrança. 78, mas diz que só o Manga era melhor. Recado Álvaro. Tinham esses aí que a gente citou. Pra mim, o Tomaszewski completa esse top 5. Aqui na América do Sul também, né? A gente esqueceu do próprio Manga, de Raul Plasma, de Marzukiewski, de o Baldo Fijol, titular da Argentina na Copa 78, né, Magno? Então, enfim, grandes com a goleiros. camisa 5 ou 7. 7. Sete. Ordem alfabética. Ordem alfabética. Um era o Ardiles. Isso. Isso aí. Então, enfim, era sobre a altura dos goleiros. Mas acho que o momento atual tem a questão do goleiro, sim, poder jogar com os pés. Mas, gente, adversário pressionou, livra a bola da pressão sempre. Isso aí é uma coisa que todos fazem. Às vezes eu vejo que a saída curta ela é feita só por ser uma saída curta, tá? E quando eu falei do Internacional, para mim falta pressão no marcador. Para mim o Inter é um time que não marca com a mesma intensidade que marcava no ano passado, nem com o Kudê e nem com o Abel. Deixou de marcar pressionando, deixou de marcar em cima, deixou de marcar com intensidade. E o próprio grau de intensidade, que é aquela coisa de dosar, eu acho que o grau de intensidade que o Inter joga hoje é menor do que jogava com o Kudê e também com o Abel Braga. Ô Magno. Diga, Oliveira. Vocês vão lembrar que quando começou a Libertadores, a gente, como de praxe, colocamos sempre brasileiros e argentinos como favoritos na Libertadores e tal, porque em geral somos mesmo, em geral Brasil e Argentina tem times melhores do que os outros países. E eu sempre digo uma coisa, dessa vez falei de novo e ontem foi o dia que isso aconteceu, que tem uma semana, tem uma rodada, tem um momento da Libertadores em que é uma semana que nada dá certo para brasileiros. E aí entra muito aquela questão de se achar mais do que é. De achar que só porque temos mais dinheiro do que os outros, que só porque temos mais investimento do que os outros, vamos ganhar sempre. E em geral acontece isso na Libertadores muitas vezes e de forma preguiçosa a gente fala, é zebra. Não é tão zebra assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque ontem foram 4 brasileiros jogando na Libertadores. Os 4 perderam. Exato. Os 4 perderam. Cada jogo tem a sua história. O Palmeiras preservou titulares, né? Porque estava já classificado, pegou o Defensa e Justiça, mas tudo bem, preservou titulares, mas não precisava tomar 4, né? Tomou 4-3. O Fluminense podia garantir classificação. Entrou em campo com Fred, com companhia e perdeu para o Júnior de Barranquilha. Então, em casa. O Palmeiras perdeu em casa, o Fluminense perdeu em casa. O São Paulo também entrou ali com algumas mudanças no time, perdeu em casa também para o Racing do Uruguai. São Paulo vai se classificar, está virtualmente classificado, mas podia passar como primeiro
E agora o primeiro do grupo vai ser o Racing. O São Paulo teria aquela vantagem de decidir o segundo jogo no Morumbi e agora muda. O São Paulo, passando em segundo, vai jogar sempre o jogo de volta fora. E o outro brasileiro que perdeu foi o Santos, que perdeu na altitude. Aliás, com um golaço do Felipe Jonathan que interessa ao Inter. Mas perdeu na altitude para o Strongest por 2-1 e está numa situação bem complicada. Então, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem o seu contexto, mas foram 4 brasileiros em campo ontem, 3 em casa e 1 fora, e todos perderam. Isso é uma Todos situação. perderam. É uma situação que a gente tem que pensar ontem... para amanhã. Tem que pensar. Lê teu WhatsApp aí que tem um negócio importante pra ti, Luiz. Por favor. Ontem eu li críticas a Hernan Crespo. Sim, de torcedores, até de imprensa. Críticas ao Hernan Crespo. Críticas ao treinador do São Paulo por ter perdido uma. O cara refez um trabalho, o cara potencializou o jogador e já há crítica. Existe o imaginário do ganhar tudo ou é pau. Mas que é isso, minha gente? Que coisa doida. É o melhor trabalho de início de temporada no futebol brasileiro e já há crítica. Por favor. Que loucura isso, sabe? Eu acho que a Libertadores ela pode ser também esse perde-ganha. Também é uma Libertadores atípica, o que vai acontecer hoje com o River Plate, isso é atípico. Alguns trabalhos no Brasil estão, sim, no começo. Aliás, eu imaginava nessa semana uma demandada de treinador no futebol brasileiro, sério. Por quê? Por que uma demandada de treinador? Porque o brasileiro ele só permite uma troca de treinador e com isso acho que muita gente ia aproveitar para trocar já antes do Campeonato Brasileiro começar, para não queimar essa troca, mas não é o que está acontecendo, ainda bem, porque seria uma coisa meio cruel, né? Uma coisa meio sem fundamento, sem sentido. E, mas ainda dá tempo, né? Não vamos desacreditar. Ainda dá tempo, ainda é quarta-feira, né? Mas, enfim, eu vejo um negócio que é estranho, porque o Crespo foi criticado e o perde-ganha acontece, gente. É uma competição importante, perde-ganha acontece, ainda mais com essa maratona de jogos e também numa Libertadores que é atípica. Eu só acho que as pessoas têm que segurar um pouquinho essa coisa precoce de criticar com qualquer adversidade. Percalço no futebol existe, é mais velho do que todos nós. Meio-dia, 35 minutos. Um rápido intervalo, Cleiton Lopes, para na sequência os momentos finais do nosso Ganhando o Jogo. Carlos Guimarães. Queria falar sobre o Thiago Nunes, até aproveitando um gancho aqui que me passa de novo. O Cássio Amaral é um cara atento, né? Atento, manda muitas mensagens. Mas não foi o Cássio Amaral, foi o Fábio Lucena que me colocou. Um abraço pro Cássio Amaral, não foi ele. Que foi uma entrevista dada pelo Bruno Guimarães, que é hoje jogador do Lyon, da Seleção Olímpica, ex-Atlético Paranaense, de como ele aprendeu com o Thiago Nunes algumas coisas. E ele fala sobre a intensidade. E aí eu vou dizer algo que eu também percebi no time do Grêmio. O Grêmio a gente está falando sobre mudança de esquema, sobre alteração na marcação, movimentação do Diego Souza e algumas, enfim, conexões diferentes que o Grêmio faz. Mas o Grêmio também é um time que passou por um aumento de intensidade. O grau médio de intensidade, assim, o nível médio de intensidade, que é uma coisa que ele não mede, é muito no olho, né, obviamente, é muito no olho. Ela aumentou. O Grêmio tem mais intensidade do que tinha antes. E veja só, também uma questão que é subjetiva e que às vezes a gente olha, o Inter perdeu a intensidade e parece cansar. O Grêmio aumentou a intensidade e parece que melhorou o preparo físico. Não à toa, os dois trocaram preparador físico. Trocaram, a questão física é muito importante, viu? Os dois trocaram, mas também trocaram o jeito de jogar. Quando o Bruno Guimarães fala do Thiago Nunes, ele fala sobre a intensidade, mais do que qualquer outra coisa. E eu acho que esse início de trabalho, que eu já julgo promissor, como eu também acho do Ramires, que uma hora ele vai encontrar, ele precisa só deixar um pouquinho essa inflexibilidade e ter uma maleabilidade para entender outras coisas, outras adaptações ali dentro do próprio modelo dele, não é abrir mão do modelo, tá? Mas o Thiago Nunes, eu vejo um início promissor também, porque ele conseguiu dar ao Grêmio um grau de intensidade melhor. O Grêmio hoje é um time que corre mais.
corre melhor e corre certinho. E o Thiago Nunes conseguiu dar isso ao time do Grêmio. A intensidade hoje, para mim, faz muita diferença no futebol e vejo o Grêmio tendo assim, uma subida de patamar nesse atributo que é o atributo da intensidade. Mas a média de idade também que está sendo utilizada pelo Thiago Nunes é bem mais baixa, né, que a do Renato. A gente fala que essas peças centrais, né, e vocês trataram muito bem durante a Semana Grenal, né, a questão do pulmão do Grêmio que se renovou, isso também faz toda a diferença na questão de intensidade, ter acabado com 8, né, atletas aí jovens que querem mostrar serviço, faz toda a diferença. Acho que até essa questão da Libertadores se vai ver, acho que vai duplicar essa questão de intensidade. Se perde um pouco na inteligência, o que... Óbvio, os garotos não têm, eles precisam de cancha para ter decisões melhores e mais inteligentes, porque jogo e treino são bem diferentes, são situações, né, que o emocional acaba falando mais alto, por exemplo, até na questão que está sendo criticado pelo Ramires, porque treina bem, mas joga mal. Bom, então não interessa muito, né, porque o jogo é que conta no campeonato, é o que dá os 3 pontos na tabela e leva a classificação e até aos campeonatos, né, conquistar campeonatos, mas acho que também isso faz a diferença. Acho que a inteligência do Thiago Nunes na utilização das suas peças e até mesmo nas suas substituições, conversando com os atletas e pedindo algumas orientações, porque ele é recém-chegado, mas acho que tem se municiado bastante dessas informações do que já vinha sendo feito, de quem pode, quem gosta de trabalhar e como gosta. Acho que é uma liberdade que falta até essa conversa de vestiário do Miguel Ángel Ramírez. Não sei, até que a gente fala que o emocional também é influenciado pelo técnico, mas parece que o Miguel Ángel Ramírez não parece ver quais são as potencialidades que podem ser exploradas, algo que é o Abel, né, para falar de um trabalho não assim, que tenha tanto pensamento, mas que sabia trabalhar nas potencialidades individuais do seu elenco mais do que no coletivo. No Grêmio, qual é a porcentagem de resquícios que se tem do senhor Renato Portaluppi em relação ao time que está jogando agora? Eu acho uma boa porcentagem, mas não é integral. Tem ajustes, né? Tem o dedo do Thiago Nunes e muita coisa, assim. Mas óbvio que tem resquício. É o contrário do Inter, que quebrou no meio tudo que foi feito. Thiago Nunes está fazendo algumas trocas bem importantes no Grêmio, mas ele manteve ali uma espinha dorsal. O Thiago Nunes, ele também vem optando, em vários casos, pela experiência. E eu acho que é um equívoco, inclusive. Tanto que no último Grenal o Grêmio conseguiu a vitória de novo, como havia sido no outro Grenal, quando colocou a gurizada em campo. O Grêmio começou com Lucas Silva e Maicon, por exemplo. Por que o Darlan não começou no lugar de um dos dois? O Darlan te dá mais intensidade que o Maicon, que o Lucas Silva, então nem se fala. O Darlan é mais jogador que o Lucas Silva. Ele não é mais jogador que o Maicon, mas ele te entrega mais fisicamente do que o Maicon. E o Darlan ficou no banco. Isso foi uma opção por certidão de nascimento e não por futebol. Tanto é que depois, quando entraram Fernando Henrique, Darlan, o Ricardinho joga menos que o Diego Souza, mas houve a troca para ganhar mais mobilidade, ali o Grêmio conseguiu a vitória. Como no último Grenal. No último Grenal, o Grêmio ganhou com 9 jogadores da base. No último Grenal, aquele 1-0, o gol do Léo Chu, os únicos 2 jogadores que terminaram o Grenal que não eram da base do Grêmio eram o Diogo Barbosa e o Lucas Silva. Os demais todos eram. A zaga foi Rodrigues e Juan, na direita era o Wanderson, do meio pra frente tinha Léo Pereira, tinha Léo Chu, tinha Ricardinho, era uma gurizada. A base do Grêmio ela é muito boa, mas o Thiago Nunes ele mantém alguma espinha do que fez o Renato, tem trocas que estão sendo feitas de uma forma cautelosa, digamos assim, e para mim correta, justamente para que não haja uma ruptura para que não haja uma mudança tão drástica de estilo. Ele aproveita algumas coisas, mas olha só, ele já mudou a forma de marcação na bola parada, ele já mudou a formatação tática, o desenho tático, ele mudou para 4-1-4-1, ele mudou a movimentação do centroavante, ele deu muito mais liberdade para o centroavante se mexer e abrir espaço na área, o que permite que os meias pisem na área, que era uma crítica que se fazia ao Renato. Com o Renato, fazia 2 anos que o Matheus Henrique não pisava na área. Agora ele faz gol em todo o jogo. Então, são acréscimos consideráveis que o Thiago Nunes está dando ao time do Grêmio. E a parte física, ela vai acompanhar esse crescimento e ajudando e dando sustentação a esse crescimento. O Grêmio, na verdade, fisicamente, ele perdeu 1 ano com um preparador antigo que fazia ou que não fazia, pelos relatos internos, muita coisa. Chegou o Heverson Pimentel, que estava no Bragantino, e o Grêmio contratou de lá, e o Grêmio está correndo mais.
né? O Grêmio tá e jogando mais, e correndo mais, se mexendo mais. Não é um Grêmio que morre fisicamente aos 20 do segundo tempo, como acontecia o ano passado. Então, eu acho que essas mudanças, elas vão acontecendo uma por conta da outra, uma puxando a outra. E isso é a famosa engrenagem, né? Um sistema ajuda o outro e a engrenagem vai rodando. Olha só uma correção a ti, Ana. Uma correção a ti, que me passam aqui, na verdade, não é... Da média de idade? Eu não me liguei para isso. Exato, é mais alta a média. A média foi a mesma, 28,4. 5 meses mais velha a média do Grenal. 5 meses, ok. Dá uma coisinha ali. Porque o Maicon jogou o Grenal e o Rafinha. O Rafinha é outro jogador que põe a média mas eu não cima. tratei só do Grenal, então, né? Eu acho que ele tá rejuvenescendo. E acho que ele não usa... E acho que até ele não Santos usa também não é um jogador jovem, tá? Então, sim. Vai. Não, o dele tá impossível, não tá dando. Essa questão de ele utilizar os mais jovens, eu acho que ele até não quebra essa hierarquia, porque se ele tira Maicon, se ele começa a tirar, entre aspas, os cascudos, que contam com o apoio da torcida, e acho que até algumas mudanças pontuais são necessárias, eu acho que ele faz essa quebra de paradigma, mas também pode até, de alguma forma, se queimar. Porque quando se tira e tem resultados negativos, sabe, quando ele não faz essa também ganho de confiança, acho que por parte do torcedor, acho que pode acontecer o que aconteceu com o Miguel Ángel Ramírez, está acontecendo, porque eu acho que até de forma um pouco exagerada, assim, pelas imagens e vídeos que a gente vê na internet circulando, de vergonha, time covarde, acho que é uma pressão que, claro, se justifica esse questionamento ao trabalho dele, mas com algumas palavras, até mesmo cânticos, que acho que fica um pouco pesado para dar tempo ao trabalho e coloca uma pressão enorme dentro da direção do Internacional, mas eu vejo que ele vem tratando de valorizar a base, que a gente reclamava, né? A gente tinha aí Tassiano, a gente tinha Alisson, a gente tinha outras peças que constantemente não davam o resultado que o Thiago Nunes já conseguiu, claro, seja por negociação, por departamento médico, e essas insistências a gente percebe que que ele vai rejuvenescer. Eu acho que logo o Michael não vai ter não vai fazer tanta diferença assim no gramado. Eu acho que vai ter mais recursos e vai se conseguir utilizar mais essa base que pode dar mais a longo prazo do que o que se vinha observando. Porque essa obrigação de ter sempre que substituir o Michael, sempre que substituir, acho também a utilização do Cortez, sabe, são peças que tinham uma insistência, acho que mais emocional por parte do Renato, das relações que se construíam dentro do vestiário, que não tem o dever do Thiago Nunes de respeitar, mas ele de alguma forma também respeita essa hierarquia, assim, sem quebrar totalmente o paradigma para não gerar esse estranhamento por parte do torcedor. Não, e também no grupo, tu tem uma gestão de grupo ali. Exato, a ideia, grupo fechado, né? eu acho que o Darlan renderia mais que o Maicon, mas ali tem uma gestão de grupo. O Grêmio entrou no Grenal com 3 caras 8-5. O Rafinha, o Maicon e o Diego Souza. E mais o Jeromel, que se eu não me engano é 8-7. Jeromel é 8-6, eu acho, ou 8-5 também. Deixa eu ver aqui. 8-5, Jeromel é 8-5. Vai fazer 36 esse ano. 4 caras 8-5. E tem história no Grenal também, né? A gente sabe que no ir e vir isso faz a diferença quando você entra dentro de campo, esse carteiraço inicial. Que o Inter não tem, aumentando, né? Que a gente falou bastante disso. A média ela segue alta por isso. A média ela não mudou por isso. Na verdade, assim, a posição que tem uma diferença drástica é a posição de goleiro. Mas isso já era no final da era Renato, né? Saiu o Vanderlei com seus 37 e entrou o Breno com 22. Porque de resto ela vem se mantendo em 28, 29. Teve um jogo que foi 27, que eu acho que foi contra o Caxias. Aí eu acho que foi Guimarães que comentou, o jogo daquele 2-0. Mas de resto vem sendo a mesma do ano passado, 27, 28, 29. O que muda a rigor é o Breno, né? O Breno no lugar do Vanderlei baixa bastante. Agora, por exemplo, quando joga o Cortez, a média sobe. O Cortez é mais velho que o Diogo Barbosa, né? Até o meio campo não jogou o Thiago Santos no Grenal. O Thiago Santos é mais velho que o Lucas Silva. Então a média ela se mantém alta por conta disso. Mas é para mim uma questão de tempo. O Maicon já está perdendo o espaço, ele não é mais titular absoluto. O mesmo vai acabar acontecendo com outros jogadores que eventualmente não venham a render. Eu acho que é uma questão de tempo. O Juan baixa a média também, né? O Kahneman tem 30 anos, o Juan tem 22 ou 23. Também ajuda a baixar. Mas a média do time ela é a mesma do ano passado. E acho que até no gerenciamento de pessoas, né? Peraí que agora... Por isso, Ana, eu entendi. Peraí. Eu entendi a escalação. Segura, Carlos, que os dois falaram 2 vezes ao mesmo tempo juntos. Ana, Carlos.
Acho que até pelo gerenciamento de pessoas e relações que existem dentro do vestiário, acho que até pela dedicação que esses jogadores têm pelo clube, pela boa história, bonita história que construíram, daqui a pouco eles também se dão conta. Acho que fica até chato insistir, né? Uma insistência na escalação, por exemplo, Cortez, Maicon, outras peças que têm esse respaldo, mas que contam com o carinho da torcida, mas que não rendem mais. E acho que essa transição, ao contrário, e acho que é difícil dar o adeus, né? Essa transição de sair do gramado, de sair do clube, de não renovar, apesar da bela história, acho que é difícil para todos, para a torcida, para o técnico, e tem essa responsabilidade, mas principalmente para o atleta, que sabe que não rende mais, sabe que não pode entregar o 100%, está entregando aí em torno dos 70%, né? No máximo 80%, que eu acho que é a questão desses jogadores. Tiveram uma história bonita, mas precisam, né, dar espaço aos outros, porque se muda o estilo, se perde mais na qualidade do jogo. Eu acho que ali tem a gestão de grupo, é justamente por não causar essas rupturas profundas que o Thiago Nunes vai colocando o Maicon, vai mantendo o Maicon como um jogador importante. Ele sabe da ascendência, da influência que o Maicon tem no grupo. Me chamou a atenção no Grenal, um momento que o Thiago chama o Maicon para conversar, em alguma paralisação, e ali o papo me pareceu, a gente sabe quando, cara, a gente vê isso, sabe? Quando o jogador, ele ouve o treinador, ele tem uma boa relação com o treinador. É o Maicon botando ali a mão no ombro do Thiago, o Thiago na lesão do Luiz Fernando. Parecia uma coisa... Isso, parecia uma coisa assim de igual para igual, sabe? Aquela coisa de tchê, tu é meu representante, e o cara disse, não, eu sei que eu tô aqui te representando. Parecia um papo muito bacana, muito franco entre os dois, indicando uma boa relação, sabe? A gente sabe quando tem jogador que o treinador chama, o cara fica de costas olhando pro campo, só acenando com a cabeça, tá bom. Do Michael não, era uma troca de ideia ali. Havia uma troca de ideia. E isso é uma coisa importante, tá? Eu entendo, eu acho que o Darlan renderia mais em campo, mas eu entendo essas escolhas ainda por uma questão de gestão de grupo, de trabalhar todos os seus jogadores e de não estabelecer uma ruptura que pode ser até drástica, traumática, né? Eu acho que as rupturas elas têm que ser, assim, graduais. Eu tenho me agradado bastante o trabalho do Thiago Nunes, bastante. Esse encontro do Maicon com o treinador da beira do gramado foi interessantíssimo, porque dava a impressão de que não era o jogador, não era o comandante e o comandado ali. Era igual para igual, me parecia até de vez em quando a gente observava que ele concordava com o que o Maicon dizia, dava a impressão de que era o auxiliar do técnico falando com ele a respeito do time. É impressionante o carisma e é interessante que ele tem isso, com os treinadores, né? Com certeza. É interessante ter um jogador dentro de campo que está sentindo o que está acontecendo e vai relatar ao técnico, professor, os caras estão jogando por ali. Eu tô vendo, não tá dando, tem que mexer aqui, mexer ali. É importante que haja essa conversa, que haja esse contexto. E o Maicon já fazia isso com o Renato, faz com o Thiago Nunes. O Maicon é uma liderança muito forte no Grêmio, né? Maicon, a braçadeira de capitão não tá mais com ele, já há mais de ano, ficou com o Jeromel, mas o Maicon, ele é a grande liderança dentro do grupo do Grêmio, indiscutivelmente, né? E tem que ter essa envergadura para passar qualquer orientação, né, pros próprios colegas, né, e até para conquistar, de certa forma, ou sanar algumas dúvidas em relação ao próprio trabalho do novo comandante. Porque imagina, né, o Renato tinha essa coisa de estar sempre próximo do jogador, sempre orientar, conversar, até chamar para conversas individuais, que é a característica. Daí tu quebra, faz essa ruptura de uma boa relação de vestiário, né, até as últimas informações que nós temos, ela ainda existia. E vir um novo comandante, é claro que vai ter um ou dois que vão ser relevantes para essa aceitação do trabalho. Eu acho que o Maicon, o Jeromel, ali são peças importantíssimas até para orientar esses garotos que respeitam, né? A gente teve aí quantos comandados pelo Michael aí de vestiário que tinham uma boa relação e aceitavam as orientações. Aí tivemos Arthur, tivemos, né, Ferreirinha, que se diz, né, que o Michael é interessado, busca, né, aconselhar e principalmente consolar quando há um jogo ruim. Então acho que isso é importante para essa ponte de relações que são relações humanas que acontecem em qualquer ambiente de trabalho, e quanto mais elas são azeitadas, melhor. Muito bem, quero agradecer, olha, deu uma travada aqui. Quero agradecer por demais as presenças, agora sim, de Carlos Guimarães, Cristiano Oliveira, Ana Carolina Guiar, Oreste Andrade e principalmente a você, ouvinte, que esteve conosco nessa edição do Ganhando o Jogo. Amanhã, nós volta.
Fique agora com o correspondente Guaíba, na apresentação da Fernanda Bagatini, para na sequência entrar no ar aí o Júlio Ribeiro com o Boa Tarde Brasil. Até amanhã.